bem-vindo a mais um programa que vocês já estão habituados. A sua história está lá na tua casa todos os dias aqui na Rádio Novo Tempo. E hoje temos uma história super especial com o nosso convidado. Ele vai falar um pouco da sua história de vida. Confira, até já. Seja bem-vindo, Sérgio Antônio Mozangar. Muito obrigado, Amina. Ok, fala-nos um pouco. Quem é Sérgio Antônio Mozangar? Sérgio Antônio Mozangar é filho do Sr. Antônio Mozangar e de Dona Lucinda Clara Vitor. É o segundo filho deste casal e, bom, agora sou também casado, pai de 3 filhos. Do resto, Sérgio Mozangar é um sonhador, é um lutador, é alguém que acredita em Deus, resumidamente. Ok. Sim, sim. Filho de pastor, como é que é essa experiência de ser filho de pastor? Bom, ser filho de pastor é uma experiência, na minha opinião, dupla. Dupla porque é um privilégio nascer numa família em que se louva a Deus, se adora a Deus, e ao mesmo tempo é uma responsabilidade porque há expectativas em relação ao filho de pastor. O filho de pastor é supostamente aquele que não pode errar, e quando erra acaba manchando a imagem do pai, as pessoas começam a duvidar do próprio Deus, se até o filho de pastor fez aquilo ou faz aquilo. Então é uma bênção, é um privilégio, é uma honra, mas também é uma grande responsabilidade porque as pessoas têm uma grande expectativa em relação a Deus, na vida do pastor e de sua família, em particular dos seus filhos. Ok. Como filho de pastor, o que lhe fez em algum momento sair da igreja que vocês frequentam, ou que vocês frequentavam na altura, e ter que ter essa experiência com outras igrejas e ter que passar cultos em outras igrejas fora da que estavas habituado, como pai, como filho, dentro de casa? Como é que teu pai olhou isso? E qual foi essa experiência de ter que conviver com as outras congregações? Bom, como disse, nasci numa família adventista já, mas em algum momento da vida eu me questionava se eu não era adventista simplesmente por herança, porque meu pai era pastor ou adventista do sétimo dia. Em determinado momento da vida eu quis perceber o que outras igrejas ensinam, se há diferença com aquilo que eu aprendi desde pequeno. É nessa fase da curiosidade que eu fui, naquele tempo eu apreciava pelo menos 3 congregações que eram os Testemunhas de Jeová, os Adventistas, aliás, os Universal do Reino de Deus e os muçulmanos. Os muçulmanos, eu gostava da devoção, eles estão sempre ligados a Deus, oram todos os dias. Eles também são muito generosos e eles têm um outro lado que eles têm, cuidam da sua saúde, da sua higiene e sempre ajudam o seu próximo. Então achei interessante, achei bonito, achei um bom estilo de vida que eles têm e procurei compreender, mas depois que conversei com alguns islâmicos, alguns muçulmanos, percebi que os ensinos não levam a esperança. Diria eles, por exemplo, acreditam que o mal pode se levantar outra vez. Esse é uma das coisas que me fez não avançar muito. Depois fui também para a Igreja Universal. Nos anos 90, a Igreja Universal era a igreja mais vibrante aqui em Moçambique, se não em África. E eles eram muito missionários, davam todas as casas, e isso também despertou alguma curiosidade em mim. Mas quando fui para lá, comecei a ver aquele barulho, aquela agitação toda, eu percebi que não tinha nada a ver. E o meu pai uma vez me disse algo que me marcou. Disse: uma igreja verdadeira tem de ter, os pastores devem estudar. O pastor não pode amanhecer de repente, já é pastor, do nada, porque sonhou, porque alguma coisa aconteceu. O pastor deve estudar e uma igreja verdadeira se preocupa com a educação dos seus membros e com a saúde. Então, isso me fez recuar. Os Testemunhas de Jeová, eu gostava da maneira como eles se vestem, eles produzem muita literatura interessante e eles são muito missionários. Em qualquer ponto do mundo você vai encontrar 2 a 2 a bater as portas das pessoas, a apresentar o Evangelho. Não sei agora, parece. Eles sempre foram um pouco missionários, mas depois também fui entender que a doutrina deles, eles acreditam que Jesus já veio desde os anos 1900 e já está aqui e o mundo está se transformando em algo melhor. Então,
essas coisas eu fui perceber que não se alinham com aquilo que é a esperança que eu tenho de um mundo melhor que a Bíblia prometeu, não é? Não da Igreja Adventista, mas aquilo que está na Bíblia. Contradiz aquilo que são os princípios bíblicos. Daí preferi voltar para o meu aconchego. Eu falo sem me liderar que a Igreja Adventista Sétimo Dia é a igreja que mais se aproxima da Bíblia. Ok. E seu pai, nessas andanças todas, o que ele dizia? Bom, eu sou um menino que cresci muito tempo na ausência dos meus pais. Okay. Eu cresci com os meus pais até a quinta classe que eu vivi com meus pais. De lá, por causa da vida pastoral, eles tinham que se deslocar de um ponto para outro. Então eu entendi que eu não ia aguentar com essa vida de nomadismo. Hoje está aqui, amanhã está ali, hoje está aqui, amanhã está ali. Então eu decidi não seguir os meus pais. Então nesse momento que eu faço essas aventuras, na busca de identidade própria, eu já não morava com meus pais. Aliás, não morava com meus pais exatamente. Eu vivia com meu irmão mais velho, éramos dois adolescentes, vivíamos sozinhos praticamente. Meu irmão tinha um estilo de vida diferente, eu também com o meu estilo de vida, a minha maneira. Mas sempre fui um jovem lutador, que acreditei em coisas melhores e, acima de tudo, confiei sempre em Deus. Lá no meu interior sempre existiu essa certeza da presença de Deus na minha vida, que tinha um plano especial para a minha vida. Ok, fora dos pais, sabemos nós na adolescência muita coisa acontece. E na imigração dos pais sabemos nós também que os pastores, normalmente os adventistas, eles acabam se alocando em vários lugares. E sendo adolescente, viver sozinho, com irmãos, eu acho que chega numa fase que talvez acho que é bom ficar sozinho, mas também tem alguns perigos que eu vejo como responsabilidade. Como é que foi aos desafios como filho do pastor, ter que viver sozinho e enfrentar a vida estudantil? Bom, foi muito difícil, não é? A vida pastoral é uma vida de sacrifício. Então os meus pais não tinham condições para mandar aquela mesada ou me sustentar aqui sozinho. Então eu tinha que me virar. Nessa fase eu aprendi a vender CDs, não é? Eu me mantinha por meio de venda de discos aqui na cidade. E também livros. E também de pessoas de boa fé que sempre viam que eu era um garoto de esperança. Estendiam a minha mão. Então foi um momento difícil para mim, muito difícil mesmo. Há dias que não tinha que dormir sem comer, ou passar sem ter uma refeição. E o pior foi eu ter que estudar à noite. Fui um dos meninos naquela época que primeiro chamava-se morcego, primeiro morcego aqui na cidade da Beira, porque eu era criança e tinha que estudar à noite, não tinha como conseguir uma vaga durante o dia. Então foi um momento para mim muito turbulento. Nessa altura eu aprendi a vender petróleo na zona com o meu amigo. Muita coisa que a gente teve que aprender a vender para poder conseguir ir à escola, poder conseguir se manter. Mas graças a Deus, Deus sempre honra os seus servos, no sentido que eu falo do meu pai. E Deus hoje ele está recompensando todo aquele sacrifício que ele passou, não é? Então, se tiver um filho pastor desanimado, aí não precisa ficar desanimado, não. Lá na frente o Senhor vai dar um bônus a dobrar. Então, mas esse foi sacrifício. E em termos de adolescência, realmente é a fase conturbada, onde há propostas para conhecer novos lugares, novos amigos, novos prazeres, novos sabores. Graças a Deus eu não passei por essa experiência. Sempre tive amigos dentro da igreja nessa fase. É verdade que quando era mais pequeno com meus pais, tive amigos que não eram adventistas, que eu também, um tempo eu ia para a igreja, aquele tempo eu andava aí nas praias a passear, quando era sábado e tal, quando estava pastor Cornélio e a esposa, eu não gostava muito daquela vida que eles traziam, eu adoro a igreja, eu zangava muito e fugia a eles, pastor Cornélio e a esposa. Mas nessa fase que eu morava sozinho, já eu fui com meu pai para Micica, em Manica. Lá, porque não havia diversão, não havia brincadeira, eu fiquei como se fosse um auxiliar do meu pai, como um ajudante pastor do meu pai. Então ali, quando eu voltei, já tinha ganho alguma maturidade. Eu estava na 7ª classe nessa altura, na 8ª classe exatamente.
ganhei alguma maturidade e estava na igreja. Os meus amigos eram da igreja, não perdia noites, não fumava, não bebia, graças a Deus que a igreja, o pastor Muxanga contava uma história que uma manga que cresce dentro do garrafão, mesmo crescendo, não tem como tirar essa manga dentro do garrafão. Então eu cresci no garrafão, então para migrar já era meio que impossível. Sim. Então, com a ajuda de Deus e também dos amigos, e também gastava muito tempo a ler. E eu lia muito quando era jovem, quando era adolescente, lia muito. Eu acho que tudo isso acabou me dando princípios que me ajudaram a passar pela adolescência sem muita turbulência. Ok, muito bem. Sempre na adolescência, agora vamos na juventude. Um jovem universitário, quais foram os desafios? Ou já vivias com os teus pais? Não, a universidade também foi feita à maneira. Eu, quando fiz a 12ª classe, concorri para uma outra universidade de Maputo, chumbei, chorei muito, recordo aquele dia, mas acho que Deus tinha seus propósitos. Entrei na Universidade Pedagógica para cursar o curso de francês e continuava vendendo os meus CDs, continuava a lutar com a vida. E nessa fase, os desafios eram conseguir manter as minhas propinas, e eu tinha também aspirações grandes. Eu queria continuar a estudar, queria continuar a crescer, não estava satisfeito em que terminada a licenciatura é o meu ponto final. Então, esses que foram os desafios, manter-me enquanto estudo e pensar o que vai ser da minha vida depois da formação. Se seria professor mesmo de francês ou não, e eu vi que não queria ser professor, porque no meu estágio eu percebi que muitos estudantes só fazem um curso de francês para completar a disciplina, mas não tem interesse, não tem paixão, não tem entrega. Então não me identifiquei tanto assim com o curso, mas eu gostei. Foi uma das melhores coisas que me aconteceu na vida. É um bom curso, tivemos bons professores, boas cadeiras, e Deus me deu a graça de conhecer o velho continente através desse curso. Então eu louvo a Deus por isso, não estou arrependido. Louvo a Deus por essa oportunidade. E na altura levávamos estudantes para a França. Levava, eu tive o privilégio de ser um deles. E no nosso tempo não havia muitas universidades como existe hoje. Estudar na UP era ser estrela também. É verdade. Não havia tantos cursos, tantas universidades. Eu recordo na igreja, éramos poucos que estávamos na universidade naquela altura, e graças a Deus eu era um desses rapazes que estava também na universidade. Ok, muito bem. Agora, como doutor, licenciado em francês, eu acredito que não terminou por aí. Não, decidi fazer um mestrado em recursos humanos. Ok, mestrado em recursos humanos, agora já é pai de família, já é esposo, já é um funcionário, e em algum momento, como jovens, temos algumas oportunidades de emprego facilmente, e alguns também não têm tido não falo de sorte, talvez é a graça de ter um emprego assim facilmente. Como é que foi essa experiência de ter que começar a trabalhar mesmo, ter que terminar? Acredito que, como estudante de francês, não teve essa paixão de trabalhar como professor, mas estava na luta talvez de algo melhor. Okay. Como é que aparece essa oportunidade de trabalho? Bom, eu não... eu acho que foi tudo a provisão divina, como eu dizia. Deus sempre honra os seus, acredito eu. E eu, quando estava no último ano, eu soube dessas vagas no INSS, onde estou a trabalhar até então, e decidi pôr o meu currículo, com a ajuda do irmão que lá trabalhava, que me disse: olha, coloca seu currículo, vamos orar juntos, vai dar certo. Coloquei meu currículo, oramos. Foi a primeira vez na minha vida que peguei um currículo e deixar em algum ponto, e logo deu certo. Deu certo, e lá estou até hoje. É verdade que eu já tive experiência de trabalho. Trabalhei como professor na Escola Adventista da Ponta G, quando eu estava na 8ª classe. Ganhava 80 meticais, não é? Era muito dinheiro naquela altura, e quando não saísse esses 80, era uma guerra que nem imagina. Eu trabalhei ali, dei aulas na Escola Ellen G. White, dei aula na Escola Adventista, e pronto. Mas eram coisas que eu fazia mesmo para poder me manter, para poder conseguir ter alguma coisa. Mas só a posterior é que o Senhor abriu essa porta e cá estou eu. Então,
para conseguir emprego, na minha opinião, é preciso acreditar, não duvidar, não ser pessimista, não levar as coisas no lado negativo, não atrair cargas negativas e se ver como coitadinho, ou que o mundo está assim, então já não existe vaga, todas as vagas têm dono. Eu acho que esses pensamentos não são bons. Okay. A pessoa tem que fazer as coisas com paixão, com entrega, acreditar e também ir atrás, ir à luta. Eu ia à luta, por exemplo, lá no INSS onde eu ia para conhecer o tal irmão, eu ia lá, eu gravava discos lá. Não cheguei de repente, não, eu ia lá, aquele irmão via o meu sacrifício. Ele queria músicas, ele não tinha oportunidade de ter essas músicas gospel, eu tinha amigos brasileiros que me davam as músicas, eu ia lá gravar. Então, eu amanhecia e ia para lá. Então, se alguém busca emprego, primeiro tem que ir atrás, tem que ir à luta e tem que acreditar que enquanto eu estou a lutar, Deus está do meu lado e no momento certo, na hora certa, uma porta vai se abrir. Vai se abrir. E como alguém que já vendeu discos, já vendeu petróleo, para se sustentar na vida, que conselho também deixaria aos jovens que em algum momento, talvez alguns já têm vergonha de vender alguma coisa, não, isso não é para mim, eu quero um emprego digno, estar no escritório. Que experiência gostaria de deixar para os nossos internautas que estão nos ouvindo? Ora, dizem vergonha mata. Vergonha mata. Eu acho que nós não precisamos ter vergonha do trabalho. E principalmente nós jovens, essa geração de muita comparação, muita competição. Se um jovem sai a vender jornal, se sente menosprezado, não tem como postar que vende jornal, ou ver que as meninas não vão lhe querer porque ele não ganha muito bem assim, eu penso que não. Quando você é uma pessoa esforçada, que luta, que sabe o que quer, tem objetivos claros, suas metas bem definidas, o que você quer ser daqui a algum tempo, você pode muito bem se humilhar, se rebaixar, ser um empregado doméstico, pode lavar carro, você pode vender jornais, você pode cuidar de jardins. Isso não é vergonha nenhuma. Pelo contrário, para mim é um sinal de grandeza. É um sinal de que essa pessoa acredita em si mesmo e acredita que pode ir mais longe. Então, para mim, eu quero encorajar os jovens para não desprezarmos trabalhos humildes, não esperarmos coisas grandes. Enquanto esperamos coisas grandes, pode ser que vai demorar ou não vai acontecer, porque Deus está vendo que você, teus objetivos com o dinheiro que quer ganhar não são bons, são objetivos mais para exaltação própria, para alimentar o seu ego e não cuidar de outras pessoas. Então, é preciso ter dentro do coração objetivos claros. Enquanto eu estiver a estudar 4 anos, 5 anos, eu vou sofrer. Posso sofrer, posso trabalhar numa padaria, posso vender petróleo, posso vender manga, posso fazer qualquer coisa pequena, mas depois de estudar, vou dar um outro passo, vou passar para uma outra etapa. E essas etapas pequenas nos preparam para grandes voos. Então, não precisamos ter vergonha. Vergonha mata e vergonha não paga as nossas contas. Vale a pena viver de um trabalho humilde, digno, do que sofrer no seu canto, ou do que, se for uma menina, se vender por dinheiro a pessoas só porque precisa de comprar isso, mais aquilo, e você não quer passar a humilhação de fazer algum negócio. Muito obrigada e queremos agradecer por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco para contar a tua história na primeira pessoa e dos desafios da vida que tu viveste, das coisas que tu enfrentaste. Muito obrigada, queremos agradecer. Muito obrigado, Mina, que Deus abençoe também o vosso programa e obrigado a todos que têm abençoado a minha vida. Amém. Ficou aqui a nossa história, nosso convidado. Vocês ouviram, nem sempre as coisas, a vida é do jeito que a gente quer. Existirão dificuldades, mas não desista, vá à luta. Há coisa melhor para ti. Não procuremos caminhos fáceis. Esses caminhos difíceis talvez estão nos preparando para um melhor. Ficou por aqui a nossa história. Até lá, fique bem.